Olá, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo para sanar possíveis dúvidas, né, que porventura, né, ainda tenham ficado em relação, aos conteúdos postados na sala virtual. Eu vou gravar vários pequenos vídeos, né, tentando ser o mais, direto e didático possível, né, para dirimir possíveis dúvidas, né. Um dos temas principais que a gente vem trabalhando antes mesmo da interrupção das aulas, é o Estado como instituição social, né. O Estado, assim como a família, né, como a escola, né, as religiões, as empresas, está entre as principais instituições sociais de uma sociedade. E quando a gente fala de Estado, um dos principais pontos a ser, analisado é justamente as principais funções do Estado, né. A gente pode destacar aí 3 funções elementares básicas do Estado, né. A primeira é justamente, promover o bem-estar social, da população, né, por meio de serviços públicos, saúde, educação, infraestrutura, promoção da cultura, né, e por aí vai. E qualquer estado, desde aqueles bem pequenos, né, países bem pequenos até grandes democracias, tem essa função como primordial, né. É claro que a qualidade desses serviços públicos, né, vai depender da qualidade do investimento dos impostos, né. Em alguns estados, obviamente, há uma fiscalização maior, um zelo maior com o dinheiro público e certamente isso tem um impacto, né, na qualidade dos serviços públicos. A segunda grande função, que está até aí na tela, né, a segunda grande função do Estado é a garantia da ordem pública por meio do monopólio da violência legítima, né. Se todos pudéssemos fazer o que bem entendêssemos, né, ninguém estaria, né, aqui para contar a história. Então é necessário uma instituição social que garanta, né, o que podemos dizer de paz social, ou seja, uma instituição que evite que a sociedade entre em uma situação de caos social. E para que isso seja possível, essa instituição ela pode, o Estado, né, pode se utilizar da violência desde que seja legítima, ou seja, desde que seja baseada nos códigos de leis, desde que seja baseada numa Constituição. Então, né, se uma pessoa comete um delito, é presa por agentes públicos, a prisão é uma violência, né, porque tira a liberdade dessa pessoa, mas é uma violência baseada nas leis, é uma violência legítima, né, justamente para evitar, né, que sejam cometidos atos que perturbem, né, essa paz social, né, o funcionamento, né, correto, né, mínimo da sociedade, para que as pessoas consigam conviver com um mínimo de harmonia. Não confundir violência legítima, né, com abuso de autoridade. O abuso de autoridade é quando o agente do Estado, né, ultrapassa essa violência legítima, né. Então isso aí tem que ficar, né, bem claro. A terceira grande função do Estado é garantir a soberania nacional, né. O que que isso quer dizer? Os assuntos internos da nação, de um país, devem ser de competência, né, dos agentes internos desse país, dos governantes que representam a população dessa nação, né, desse país, sem, sem interferência externa de outros países ou instituições internacionais. Então, né, se é necessário, no contexto social e econômico de uma nação, fazer um programa para geração de empregos,
um programa para reduzir as desigualdades sociais, né, ou mesmo um programa econômico para reduzir a inflação, por exemplo, né, isso não é competência de organismos internacionais, isso é competência, né, dos próprios, né, governantes que representam, né, né, os cidadãos dentro de uma nação. Então, a, vamos dizer assim, a soberania nacional, né, garantir a soberania nacional é o destino, né, de um país, ele não depende de agentes externos, ele depende da tomada de decisão, né, pelos próprios agentes internos, né, da nação. E dentro dessa garantia da soberania nacional está também o papel das Forças Armadas na proteção do território de um país contra forças externas. Então, garantir a soberania nacional também, de alguma forma, é evitar que outros países, né, invadam, né, a, as fronteiras do próprio Estado, né, interferindo, né, no curso, né, daquela nação. Então, eh, quando a gente fala de garantia da soberania nacional, né, o papel das Forças Armadas, obviamente, é também muito importante, né, nessa terceira grande função, né, do Estado. E na outra tela, né, não sei se vocês estão vendo aí, a gente vai trabalhar, né, eu vou comentar aqui alguns pontos importantes quando a gente fala de poder e de Estado como instituição social. Né, um ponto importante é com relação à divisão do Estado em três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. E essa concepção nasce a partir de um ideal republicano, né, de poder, que é contra o poder monárquico das monarquias absolutistas europeias, né, lá no século XV, século XVI, né. Então, quando o Barão de Montesquieu concebeu essa divisão do Estado em três poderes, tinha-se o intuito de evitar a concentração excessiva dos poderes do Estado, né, das instituições políticas, nas mãos de uma única pessoa, né, justamente quebrar aquela ideia que estava contida na frase, né, que ficou muito conhecida, do Luís XIV, em francês, né, o Estado sou eu. Então, né, quando você fala em divisão do Estado em três poderes, né, uma dos objetivos é evitar a concentração de poder nas mãos de uma só pessoa. O segundo propósito dessa divisão é fazer com que os poderes fiscalizem uns aos outros, né, tentando aí diminuir, né, atos de corrupção, por exemplo. Então, se hoje, né, a gente está, né, a gente constantemente ouve, né, vários exemplos de atos de corrupção dentro da estrutura estatal, uma divisão em que já há, né, os três poderes, a divisão do poder, né, em três poderes, imagine se fosse um poder só. Né? O segundo ponto aí da tela são as formas de governo. Né? A princípio, temos duas grandes formas de governo: a monarquia, né, e a república. A questão da temporalidade do poder é uma diferença básica em relação a essas duas formas de governo. Né? Na monarquia, o poder ele é hereditário, né, passando de pai para filho, e o soberano, o rei, geralmente exerce o poder até a sua morte. Já na república, o poder ele é temporário. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, os membros eleitos do poder executivo, né, podem exercer
4 anos de mandato, com possibilidade de uma reeleição, né, mas é um poder temporário, né. E isso é claro, essa questão do tempo do mandato varia de república para república. A outra grande diferença diz respeito aos bens do Estado, né. Na monarquia, os bens do soberano e do Estado, eles se confundem. Geralmente, o que é do Estado é do monarca, né. Já na república, os bens do Estado não são dos governantes, né, são da coletividade, né. Até república vem do latim res publica, que quer dizer justamente coisa pública, né. Então, a gen dentro de uma república, dentro dos princípios republicanos, a gente precisa separar vamos dizer assim, os interesses, né, pessoais dos interesses, né, coletivos, os bens, né, do Estado, né, e os bens, né, particulares dos governantes. Eh, né, quanto mais, levada a sério essa ideia de coisa pública, né, podemos dizer que essa república está mais solidificada. É comum, né, infelizmente, os agentes públicos, por exemplo, confundir os interesses públicos com os interesses particulares, né. Isso fere, né, vamos dizer assim, os ideais republicanos. Depois aparece aí na tela os sistemas de governo, né, que também são 2, a princípio, são o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. Para, que haja um entendimento, né, da diferença entre esses 2 sistemas, a gente deve observar a diferença entre 2 cargos importantes, né, a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. O que que é o chefe de Estado? É aquela pessoa que representa, né, o país, a nação lá fora. Então tem que fechar um contrato comercial, né, lá fora, quem vai fazer isso é o chefe de Estado, né, por exemplo. E o chefe de governo é aquela pessoa que vai cuidar dos assuntos internos da nação. Então tem que construir escolas, tem que construir hospitais, tem que elaborar programas sociais, tem que elaborar programas econômicos, né, isso quem vai fazer é o chefe de governo. No presidencialismo, chefe de governo e chefe de Estado são uma única pessoa. No parlamentarismo, o chefe de Estado é o presidente da República e o chefe de governo é o primeiro-ministro, né. Então, aqui no Brasil, pegando aí as formas e sistemas de governo, o Brasil né, qual é a forma de governo do Brasil? República. E qual é o sistema, né, de governo do Brasil? Presidencialismo, porque o presidente da República, ao mesmo tempo, ele é chefe de Estado e chefe de governo, tá. Os regimes de governo, né, são a combinação entre as formas e os sistemas de governo. Então, aí a gente tem, por exemplo, algumas combinações possíveis, né, que são república presidencialista, que é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, por exemplo, república parlamentarista, e a gente pode colocar a Alemanha, a França, muitos países europeus são repúblicas parlamentaristas, e a monarquia parlamentarista, né, onde o rei é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. É o caso, por exemplo, do Reino Unido, né, é o caso da Espanha, da Suécia, que são monarquias parlamentaristas, tá. Eh, as repúblicas, elas podem ser democráticas, né, onde há de fato a divisão dos 3 poderes, mas elas também podem ser ditatoriais, né, onde os poderes legislativo e judiciário são, vamos dizer assim, tutelados pelo executivo. Então, né, numa república ditatorial, a gente pode dizer que há uma deformidade dos ideais republicanos, né, já que, quando há um ditador, né, a república ela fica muito mais parecida, né, com uma monarquia absolutista do que propriamente com uma república, tá? Já que os poderes
acabam se concentrando nas mãos de uma só pessoa, que é o ditador. Por último, aí na tela, é importante destacar a diferença entre governo e Estado, né? Geralmente as pessoas fazem confusão com esses dois conceitos aí. Governo, a gente pode dizer que é uma instituição política transitória, né, que administra o Estado, que é uma instituição política e social permanente, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, o governo muda de 4 em 4 anos para administrar o Estado brasileiro, que é uma instituição permanente. Então, geralmente as pessoas com funções comissionadas, né, geralmente elas são funcionários do governo, né? Então, por exemplo, um ministro do Estado, né, ele é nomeado pelo presidente da República, e ele tem uma função de governo, né? Já, por exemplo, os servidores públicos concursados são funcionários do Estado. Entra governo, sai governo, eles continuam lá, né? Então, quando a gente pensa, né, na diferença entre governo e Estado, a gente tem que, né, observar que o governo, né, é uma instituição, né, política transitória que vai administrar o Estado, que é uma instituição política e social permanente. Ok?